Bom, gente, sejam todos bem-vindos à nossa nona aula, nossa penúltima aula, né? Então, a gente falou na última aula, a gente falou um pouco mais sobre as taxas de juros proporcionais e taxas de juros equivalentes, né? Que era o embrião, respectivamente, dos juros simples e juros compostos. Então, agora a gente vai praticar um pouquinho, né? A gente vai fazer umas questõezinhas aqui de juros simples, que nada mais são do que taxas proporcionais ao tempo, né? Taxas proporcionais ao tempo, né? Então, galera, eu convido vocês para a gente analisar as questões de uma maneira diferente. Até porque o tema do meu projeto, conforme eu disse lá nas aulas teóricas, é a educação matemática crítica, que é o que? É a gente analisar a matemática de uma forma diferente, analisar as consequências que a matemática, em especial aqui a matemática financeira, é capaz de impactar na nossa vida real, né? Quem é que se beneficia com esses modelos matemáticos, quem é que se prejudica, né? Então a gente vai analisar de uma forma diferente, né? Então a gente vai resolver as questões não de maneira mecanizada, só decorando fórmula, chegando a um resultado e sem entender o que aquele resultado quer nos dizer, né? Então vamos aqui para a nossa primeira questãozinha aqui, ó, que eu já deixei o nomezinho lá em cima, que ele está atrás de um montante aqui, ó, né, ó, atrás de um montante. Então, ó, e essas questões, gente, essas questões, elas são modelos do que realmente acontece no sistema financeiro na vida real, né? Então a gente vai ver que quem tem um dinheirinho a mais, a matemática é uma excelente aliada, e quem não tem um dinheirinho a mais, a gente vai ver que a matemática dá uma prejudicada, ajuda a prejudicar mais ainda a vida do coitado lá, enfim. Então é essa análise crítica que a gente vai ter que ter a partir de agora, beleza? Então vamos lá, ó. João aplicou 20 mil reais durante 3 meses em uma aplicação a juros simples, ou seja, taxa de juros proporcionais, né, a uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João no final desta aplicação? Se lembra que a gente não vai utilizar aquela ruma de fórmula, a gente vai utilizar só o único modelo matemático que vocês se lembram que é aqui, ó, vou deixar guardadinho aqui em cima. Ó. Quero o quê? Quero um montante é igual a um capital vezes um fator de acréscimo aqui, né? Um determinado fator. Então a gente vai usar isso aqui, ó, conforme a gente viu nas aulas passadas. Então, ó, João aplicou um capital de 20 mil reais. Então, 20 mil reais é o capital, né? Durante 3 meses. Você lembra como é que a gente começava lá, ó? A taxa, ó, 6% ao mês. Ó. Se lembra lá do nosso primeiro passo? Ó, 6% ao mês. Bem devagarzinho, bem bebezinho. Ó. 6% ao mês. Durante 3 meses, ou seja, um trimestre, né? De mês para trimestre. Eu vou botar trimestre, que era o que a gente estava vendo agora, nas aulas passadas. Trimestre. Se lembra lá? Então a gente dizia o quê? Primeiro passo. Qual era o primeiro passo? Era a gente dizer quanto o menor cabe no maior, né? Então, de mês para trimestre, cabe quantos? Cabe quantos? Cabe 3, cabe 3. Aí o segundo passo era o quê? De mês para trimestre, aumenta ou diminui? Se aumenta, a gente multiplica a taxa. Se diminui, a gente divide essa taxa por esse número aqui. Não é isso? Então, de mês para trimestre, aumenta ou diminui? Aumenta, aumenta. Então, se aumenta, a gente vai multiplicar esse 3 por essa taxa de juros aqui, né? Que é de 6%. Então, 3 vezes 6%, que vai nos dar 3 vezes 6, 18%. Então, a taxa vai ser de 18%, né? Só que a taxa proporcional. Só que nessa formulazinha aqui da gente, que é a única fórmula que a gente vai usar, a gente vai colocar o fator de acréscimo de 18%. Lembra lá? Então, a formulazinha vai dar o que aqui? Vai dar o montante é igual ao capital que ele nos deu aqui, ó. 20 mil reais. 20 mil reais vezes o fator de acréscimo da taxa proporcional que a gente encontrou aqui. Lembra lá? Lembra lá? Qual o fator de acréscimo de 18%? Eu não me lembro mais não aqui, parceria. Você lembra que a gente pegava um 100 mais 18 dava igual a 118. Só que esse 18 aqui era porcentagem, então a gente divide isso aqui por 100 também. A vírgula está aqui, 1, 2, lá na quinta aula, eu acho, né?
Então, o fator de acréscimo aqui vai ser 1,18. Lembra lá? Quinta aula, eu acho, quinta aula, viu? Então, aqui o fator de acréscimo vai ser 1,18. Então, o montante aqui vai dar igual a quanto? Vamos fazer aqui de cabeça, vamos fazer aqui de cabeça. Vamos fazer aqui. 20 mil, que era o capital, vezes 1,18, que é o fator de acréscimo, aquele fator que a gente achou, né? Deu 23.600. Então, o montante deu igual a 23.600. Então, aí é o que a gente vai analisar. Então, esse camaradinho, ele tinha 20 mil reais de Boberex. Tinha 20 mil reais de Boberex. Então, o que é que ele decidiu? Ele decidiu investir por quanto tempo? Por 3 meses, gente. 3. Isso aqui não é um exemplo isolado, não. Acontece muito no sistema financeiro. O cara pegou 20 mil reais que ele tinha e depois de 3 meses, numa aplicação financeira, ele teve um resultado de 3.600. Só por ele ter aqueles 20 mil, ele em 3 meses ele já ganhou 3.600, que dá o quê? Por mês, 1.200. É ou não é? É, fazendo a continha aqui rápido. Então, por mês, ele já ganhou 1.200, quase um salário mínimo, só por ele ter 20 mil no banco. A matemática dá uma ajudadinha boa, né? Para quem tem dinheiro, a matemática dá uma ajudada boa. Ganhou 1.200 sem fazer nada por mês, entendeu? Quase um salário mínimo. Se tiverem 20 mil aí no mês de bobeira, vocês podem procurar uma. Vamos aqui. Agora vamos pô, isso aqui é do lado de nós agora, ó. Vamos lá, segundo o exercício 2, ó. Um Smart TV a gente vai comprar lá, né? O Smart TV lá é de tal à vista, 1.700. Não sei se vocês estão vendo aí, tá pequeno, mas enfim. É 1.700, 1.750. Então deixa eu deixar aqui o resultado aqui, ó. A bichinha vale 1.750 à vista, 1.750. Ou você vai dar uma entrada de 9.950 e uma segunda parcela um mês depois, após a compra, de 950 também. Então, deixa eu desenhar um gráficozinho aqui, ó. Já que são duas parcelas, eu gosto de desenhar um gráficozinho aqui, ó. Gosto de desenhar um gráficozinho aqui, ó, o primeiro mês e o segundo mês. Ó, facilita a vida da gente. Por quê, ó? A televisão aqui, nesse primeiro espaço aqui, ó, ele custa 1.750. Porém, aqui no primeiro mês, o que é que ele fez? Ele deu uma entrada, ó, ele deu uma entrada de 950. Então, a gente vai diminuir esses 1.750 por 950, que foi a entrada que ele deu, né? Então, deixa eu ver aqui, 1.750 menos 950, né? Ele deu uma entrada de 950. Beleza. Sobrou 800. Então, aqui o saldo devedor dele ficou 800. Ele ficou devendo 800 reais lá na loja. Aí que a loja diz, parceria, esses 800 você vai pagar daqui a um mês. Você vai pagar com quanto? Vai pagar com quanto? Outra parcela de 950. Então, vai pagar aqui com 950. Ó. Aí está perguntando qual a taxa de juros. Só de um mês para o outro, só por ele não ter o dinheiro de comprar à vista, ele já perdeu aqui já 150 reais. De um mês para o outro, né? Então, ele está perguntando qual a taxa de juros que foi cobrado nesse pobre coitado aqui, né? Então, mesmo modelo matemático lá da gente, ó. Montante é igual ao capital vezes um certo fator. Beleza. Então, qual é o montante? Se a gente analisar aqui, ó. Se a gente analisar direitinho aqui, é como se a gente tivesse um capital de 800 reais, que daqui a um mês ele ia virar 950. Então, o montante. Entendeu aqui? A gente tem que ter a jogada. Então, a gente vai procurar o quê? Vai procurar esse fator. Beleza, então vamos lá. Então, o montante é 950 reais. Vai ser igual ao capital, que é 800, vezes o determinado fator. Esse 800 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Né? Então, vai dar aqui, ó, 950 sobre 800 é igual ao fator. É ou não é? Deixa eu ajeitar esse zerinho aqui. O zero feio da mulher. Em outras palavras, vou colocar aqui em cima, ó, em outras palavras, o fator de acréscimo que a gente está procurando é igual a esse 950 dividido por 800. É ou não é?
Se você dividir aí na sua casa com amor, carinho e atenção, sabe quanto é que você vai achar? 950 dividido por 800. Sabe quanto é que você vai achar? Agora é que eu quero que vocês entendam. Vocês vão achar aí, ó, 1,1875. Aí você vai dizer, Rony, eu queria achar uma porcentagem. Tá pedindo aqui a porcentagem, ó. Qual a taxa de juros cobradas nesse financiamento dessa televisão? Taxa de juros. Se você analisar aí com a maldade no coração, você está vendo uma taxa de juros aí. Porque o que é esse F nessa fórmula da gente? Esse F nada mais é do que um fator de acréscimo. Ele não é uma taxa de juros, ele é um fator de acréscimo. E você sabe transformar o fator de acréscimo em taxa de juros. Sabe ou não sabe? Tem que ter aquela maldade no coração que eu ensinei, eu acho que na aula passada. Qual era a maldade no coração? Risca esse 1, pega essa vírgula, 2 casas para a direita. 1, 2. Então, a taxa de juros aqui nada mais é do que 18,75%. Meu amigo, diga aí essa taxa de juros de um mês para outro para esse camarada ter essa televisão. Empurraram R$ 150 de um mês para outro. Você lembra que no exemplo primeiro, o cara que tinha dinheiro lá, tinha R$ 20 mil, ele ganhou 3.600 em 3 meses, ou seja, 1.200 por mês ele ganhou só por ele ter os 20 mil. Aqui, só pelo cara não ter o dinheiro da televisão, ele perdeu R$ 150 de um mês para o outro. Cobraram para ele ali nessa loja uma taxa de 18,75%. Tá vendo como no caso aqui a matemática já, né? Já veio aqui para lascar o pobre coitado aqui. 150 mês, 150 por mês, tá de boa. Vá. 150 faz uma diferença da moléstia. 150 faz uma diferença da moléstia. Então vamos aqui, vamos andando aqui. Vamos aqui, exercício 3. Uma pessoa aplicou, lembrando que todos esses exemplos simulam o que de fato acontece no sistema financeiro, viu? Ó, uma pessoa aplicou um capital a juros simples nada mais é do que o quê? Taxa de juros proporcional ao tempo. Proporcional e não equivalente, taxa de juros proporcional. Então, ó, uma pessoa aplicou um capital de juros simples durante 1 ano e meio. Beleza. Sendo corrigida a uma taxa de 5% por mês. Então, ó, aqui ó, a taxa, ó, você lembra lá que a gente faz? Ó, passinho devagarzinho, ó, 5% ao mês, certo? E o prazo era 1 ano e meio. 1 ano tem 12 meses, 12 com mais meio que é 6, 12 com 6, 18. 18 meses. Então, vamos botar aqui 18 meses. Se lembra dos nossos passos aqui, ó. 18 meses, certo. Então, ele gerou no final do período um montante eu vou deixar no cantinho aqui, ó, o montante foi igual a 35.530, o montante. Vamos deixar esse montantinho aqui do lado, certo. Determina o capital, então aqui ele está perguntando o capital. Primeiro vamos achar o fator, né, porque a formulazinha está aqui em cima, né, ó. Montante é igual ao capital vezes um certo fator. Sempre assim, Rony? Sempre assim. Montante é igual a um capital vezes um certo fator. E aqui a gente vai achar o fator, né? Se lembra que a gente já sabe achar o fator? O que é que a gente diz? Primeiro passo. Quantas vezes o menor cabe no maior? Quem é o menor? Mês para 18 meses. 18 meses. Quanto um mês cabe em 18 meses? 18, né? 18. Então, o número que a gente procura aqui é 18. Beleza, deixei ele aqui no cantinho. Segundo passo. Aumenta ou diminui? De mês para 18 meses. Aumenta ou diminui? Aumenta. Setinha para cima. Se a setinha é para cima, o que é que a gente faz com a taxa de juros? Multiplica. Então, a gente vai multiplicar esse 18 vezes esses 5% aqui. Eu vou fazer de cabeça aqui, ó. 5 vezes 8, 40. Sobra um 4, não sei põe diabo aqui, ó. 5 vezes 1, 5 com 4, 90%. 90%. Então, o que vai render é 90%. Porém, o que nos interessa ali, na nossa fórmula, não é o 90%, e sim o seu fator de acréscimo aqui, ó. Se lembra lá? Se lembra. Fator de acréscimo de 90%. Eu sei que vocês já estão dizendo 1,9, mas vamos aqui devagarzinho, ó. 100 mais 90 dá igual a 190, porém, esses 90 é por cento, então, isso aqui é por cento também.
A vírgula está aqui, duas casas para a esquerda, 1,9. Fator de acréscimo de 90%, 1,9. É ou não é? É, isso aí já é para vocês saberem de cabeça, de cabeça, de cabeça. Então, o que é que a gente faz? A gente tem um montante, pega nessa fórmula aqui, ó. Pega nessa fórmula, montante, que é um montante. 35.530 vai ser igual ao capital, que é o que o cara quer, vezes o fator de acréscimo de 90%, que a gente sabe que é 1,9. É ou não é? É ou não é? Beleza. Então, aqui, ó, se a gente pegar esse 1,9, ele vem estar multiplicando aqui, ó, ele vem para o lado de cá dividindo. É ou não é? Então, aqui vai ficar assim, ó, vai ficar ó, 35.530 dividido por 1,9 é igual ao capital. Olha, não sei dividir, não. Ah, parceria matemática básica, já era para você estar sabendo aí, ensino médio, né? Já precisa saber. Então, o capital aqui vai ser igual a essa divisão. Então, vamos dividir aqui com carinho, amor, intenção. Aqui, deixa eu ver aqui, 35.530 dividido por 1,9, que é o fator de acréscimo que a gente achou. 18.700. 18.700. Então, o que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu? Esse camarada tinha 18.700. E qual foi o investimento que ele fez? Esse investimento dele, após um ano e meio, ele arrecadou um capital de 35.530. Olha o investimento que esse camarada fez. Ele tinha 18.700 e depois de um ano e meio, aquele 18.700 te rendeu 35.500. Dá quase, dá o quê? Dá uns 15 mil para 20 mil aí, em um ano e meio. Existe investimento assim? Existe muito maiores. Depois a gente vai ver lá em taxa de juros equivalentes, né? Que é os juros compostos. Então vamos mandando aqui, vamos. Solta só mais juros, rapidinho, vamos lá. Um terreno cujo preço é de 100 mil será pago em um único pagamento 6 meses após a compra, né? Então, considerando que a taxa aplicada é de 18% ao ano, ó, a taxa de 18% ao ano, se lembra aqui, ó, 18% ao ano, ao ano. O sistema de juros simples, ou seja, juros simples, taxa proporcional. Quanto será pago? Então, é 18% ao ano. E ele está querendo saber aqui, ó, ele está dizendo aqui que será pago em um único pagamento 6 meses após a compra. Então, de ano para 6 meses. Opa! Então, o que é que a gente sabe aqui? Primeiro passo. Só de olhar isso, você analisou bem a aula passada, está saindo de ano para mês, do maior para o menor. Só em você analisar a aula passada, você já vai descobrir aqui que se for taxa de juros equivalentes, que é os juros compostos, vai render menos. Se lembra lá? Do maior para o menor, a taxa de juros equivalentes rende menos. Então, aqui na taxa de juros proporcional vai render mais. Então, vamos aqui. Então, primeiro passo. Quantas vezes o menor cabe no maior? Quantas vezes 6 meses? Quantas vezes, aqui ó, 6 meses cabe em um ano? Aqui ó. Quantas vezes 6 meses cabe em um ano? Duas. Então, nosso número mágico aqui é o 2, ó. 2. Beleza. Segundo passo. Está aumentando ou está diminuindo? De ano para mês, aumenta ou diminui? Diminui, setinha para baixo. Então, se diminui, o que é que a gente faz? A gente pega aquela taxa, 18%, e divide por esse número mágico que a gente achou aqui, ó, que é 2. Então, aqui, ó, a taxa de juros vai ser 9%. É ou não é? Então, a taxa de juros da nossa formulazinha, a taxa de juros vai ser 9%. Porém, o que a gente vai utilizar na nossa formulazinha lá, que fórmula? Naquela parceria, o montante é igual ao capital vezes o fator. Essa aqui que você já está um peixe de feito saber, ó. O que é que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar o fator de acréscimo. Fator de acréscimo de 9%, 1,09. É ou não é?
Beleza, então vamos aqui, ó. Um terreno cujo preço é 100 mil será pago em um pagamento de 6 meses após a compra, certo? Considerando 18% ao ano, em cima de juros simples. Quanto será pago os juros nessa transação? Então, aqui, ó. O terreno cujo preço é de 100 mil será pago em um único pagamento. Então, o preço dele é 100 mil. 100 mil, beleza. Aqui, então, vamos ver o montante. O montante vai ser igual aos 100 mil, vezes o nosso fator de acréscimo, que foi quanto que a gente achou? 1,09. É ou não é? Então, o montante vai ser igual, deixa eu ver aqui. 100 mil vezes 1,09. Beleza, então o montante que deu aqui, vocês podem fazer na tua casa, deu 109 mil. 109 mil. Beleza, então a gente precisa entender alguma coisa aqui, ó. 109 mil. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o montante? Não, ele está pedindo os juros, ó. Quanto será os juros pagos nessa transação? Então, se o terreno era 100 mil e ele pagou com 109 mil, quanto é os juros? Né? Não tem nem muito o que fazer aqui. 9 mil, parceria. 9 mil, ou 9 mil aqui, mil. Isso é 9 ou 1 milhão no Instagram. Faz de conta que é mil. 9 mil foi os juros que o cabinha pagou aqui, depois de 6 meses. Ó. Depois de 6 meses. Era um terreno que era 100 mil, depois de 6 meses ele teve que comprar com juros de 9 mil. Tá vendo? Lascou o pobre do coitado aqui. Vamos para a última questão. E eu deixei uma última questão aqui, ó. Uma questãozinha. Está pedindo montante, está pedindo capital, pediu taxa e tal. Nessa aqui a gente pediu tempo. Uma questão que está pedindo tempo. E quando pede tempo, se você analisar o nosso modelo matemático lá, vai estar aqui, ó. Montante é igual a capital vezes um fator de acréscimo. Aí você vai dizer, Ron, está pedindo tempo. Eu não sei onde é que eu estou vendo tempo aqui. Se lembra que esse fator de acréscimo ele é em função do tempo e da taxa? Beleza, então o tempo ele está aqui, está nessa taxa. Tem como fazer? Óbvio que tem. Porém, como a gente ainda é bebezinho, para quem é bebezinho, é melhor fazer essa questão aqui. Você lembra daquele velho CIT, juros é igual a CIT, né? Da taxa de juros proporcionais, que é juros simples. Eu vou fazer dos dois jeitos, beleza? Mas o juros, o CIT lá é mais fácil. Que daí vamos lá. Um capital é aplicado a juros simples com a taxa, a gente faz o que no CIT lá? A taxa é igual a 0,04, né? Que é 4%, 4 dividido por 100, 2 vírgulas para a esquerda, 0,04. Quanto tempo? No mínimo, ele deverá ser aplicado a fim de que seja possível resgatar o triplo da quantia aplicada, o triplo. Quando tem essas questões assim, o que é que eu faço? Eu estipulo um valor do capital. Eu boto aqui, ó, parceria, foi 100 conto. Quando eu sou besta, eu não vou botar 1.382,42 centavos, né? Não. Vou dizer que o capital foi 100 reais. Ele não está dando resultado, está pedindo só a taxa. Então, se o capital for 100 reais, ele está dizendo que o montante é o triplo. O triplo de 100... Opa, garoto, o triplo de 100 é 300, beleza. Se ele tem 100 e o montante foi 300, quanto foi os juros? Olha aí, tá vendo? Então, os juros foi 200. É ou não é? Então, os juros aqui foi 200, beleza. Se você for no CIT lá, ó, sai bem rapidinho. Ó, juros é igual a CIT, né? Que vocês faziam lá, ó, CIT. Quem são os juros? Aqui está 200, ó, 200, então 200 vai ser igual. Quem é o capital? Ó, aqui está 100, ó, 100, vezes quem é a taxa de juros? Está aqui também, parceria, ó, 0,04. Quem é o tempo? É o que o cara está perguntando. Então, o tempo aqui, ó, beleza. Então, aqui, ó, 200 vai ser igual a 100 vezes 0,04. Multiplicar por 100 é pegar a vírgula. Se dividir por 100 é pegar a vírgula e mover para a esquerda duas casas, multiplicar por 100 é o contrário, é você pegar a vírgula e mover para a direita duas casas. Então, movendo a casa aqui à direita, ó, 1, 2, 100 vezes 0,04 vai dar somente o 4 aqui, ó. Beleza? Vezes o T. Então,
isso aqui, reescrevendo, é a mesma coisa de 4t é igual a 200. É ou não é? Ó, 200 é igual a 4t, é a mesma coisa de 4t é igual a 200, beleza? Então aqui resolveu, né? Ó, porque t vai ser igual ao 200, esse 4 que está multiplicando aqui passa dividindo. Então o tempo aqui vai dar igual a 200 dividido por 4, vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar quanto? 50? 50, 50. Rony, então quer dizer que sua fórmula não dá certo quando pede o tempo. Dá sim, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de... Vamos lá, deu 50, né? Ó, deixa eu te mostrar aqui rapidinho para não ficar muito longo. Como é que seria... Eu disse que aquele modelo ali resolvia tudo, não era? Você vai dizer, não, no tempo não resolve. Não, resolve também. Agora a gente tem que ser mais adultinho, não é mais bebezinho não, viu? Por quê? Porque aquele fator de acréscimo, ele nada mais é, aquele F ali da fórmula, ele nada mais é do que, ó, se a taxa for proporcional, ele é um fator de acréscimo, que o fator de acréscimo nada mais é do que o 1 somado à taxa, 0,04. Esse é o fator de acréscimo. Se for proporcional, ele vai multiplicar o tempo. Se ele for equivalente, ele vai elevar ao tempo. Se lembra lá? Se você pegar a fórmula do juros compostos lá que vocês aprenderam, o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada a t. Então, ó, 1 mais a taxa. Ó, 1 mais a taxa. Beleza, então aquele fator de acréscimo, aquele F ali, nada mais é do que isso. O 1 mais a taxa. Então, vamos vezes o tempo, porque é juros simples, proporcional. Então, se a gente pegar isso aqui, ó, montante. O montante não era 3 vezes mais o capital, então a gente pode botar aqui, ó. Esse montante, ó, o M, é igual a 3 vezes mais o capital. Não era o triplo? Era. Então aqui, ó, vai ficar. Ó. O montante 3C é igual ao capital, que é o C, vezes o fator de acréscimo, que é isso aqui, ó. 1 mais 0,04 vezes o T. Beleza? Beleza. Então, esse C aqui, ó, que está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Então, fica 3C dividido por C é igual a 1 mais 0,04 vezes o T. Beleza? A gente vem para aqui, ó. Esse 3C dividido por C, corta o C, fica só o 3. Ó. Aqui vai ficar o 3, vai ser igual. Aí aqui, ó, 1, repeta, 1 mais 0,04 vezes o T. Esse 1 aqui, ó, que está somando, passa diminuindo, passaria para o lado de cá, então vai ficar o 3 menos 1 é igual a 0,04 vezes o T. É ou não é? É ou não é? Então aqui vai ficar o 2, 3 menos 1, 2 é igual a 0,04 vezes o T. Esse 0,04 está multiplicando o T, passa para o lado de cá, dividindo, vamos ali para cima, ó, para finalizar, ó. 2 dividido por 0,04 vai ser igual ao tempo. Se você dividir 2,004, ó, eu multiplico por 100 em cima e embaixo. Se eu multiplicar o 2 por 100, vai dar 200. É ou não é? Se eu multiplicar 0,004 por 100, vai dar só o 4. Então, isso aqui vai dar o T, ou seja, 200 dividido por 4 vai dar os mesmos 50. Eu não disse que saía por todas as fórmulas, eu não disse que todas as questões saíam por aquela única fórmula, né? Tanto de juros proporcionais como de juros equivalentes, juros simples. Eu não disse, acredita em mim, parceria. Mas eu confesso que aqui é mais fácil naquele juros simples. Se a gente é bebezinha, se a gente ainda é bebezinha, é mais fácil lá no CIT, naquele velho CIT lá, né? Juros é igual a CIT. Beleza? Mas deu para a gente analisar como é que funciona o sistema financeiro, deu para a gente perceber o quanto a matemática é generosa para a galera que tem um dinheirinho a mais. Deu para perceber o quanto a matemática pode ferrar com a vida da gente que está precisando de um dinheirinho a mais. Deu para perceber? Então, a educação matemática crítica, ela analisa justamente essa democracia da matemática. Beleza? Então, na próxima aula vai ser a nossa última aula, tá vendo como passou ligeiro? Nossa última aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a taxa de juros equivalentes, que vocês conhecem muito bem como juros compostos, beleza? Valeu, e é isso aí, até mais, até mais, até mais.